Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Deixei de estar ministrando por acho que uns 2, 3 dias, voltando para dar continuidade no nosso estudo sobre o livro de Efésios. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 de Efésios, que nos aconselha. Os temas desse livro é vida em comunidade, deveres conjugais, deveres de pais e filhos, deveres de escravos e senhores, e fala sobre a armadura de Deus e finaliza o livro no capítulo 6. Amém? Né? Então, hoje falando da nossa vida em comunidade, e que é curtinho, dá para a gente falar 5 e alguma coisa do 6 também, do capítulo 6. Eu quero ler com vocês do capítulo 5 o texto da Bíblia que fala para nós sobre que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. Eu vou lê-lo aqui e ele fala assim para nós: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O verso dizendo, é o 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Por que será que ele fala assim, né, nesse 21? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Porque na vida de uma família, na vida conjugal de uma família ou num lar, marido, esposa e filhos devem se sujeitar uns aos outros. E eu quero ler também alguns versículos do capítulo 5, que fala assim para nós: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos, né? Para os filhos de Deus. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Amém? É só até aí. Vamos analisar aquilo que a palavra de Deus está falando para nós. Né? Em vida em comunidade. Ele fala que nós temos que ter cuidado com a nossa maneira de viver. Que não devemos ser como as pessoas insensatas, mas após Cristo, não sejamos insensatos, ele fala, mas sim sábios. E que devemos aproveitar, irmãos, todas as oportunidades, porque a Bíblia diz que os dias são maus. Por isso que ele nos aconselha a não sermos insensatos, mas que nós devemos procurar compreender a vontade do Senhor. E no versículo 18, que é o que eu quero falar mais para vocês, nesse capítulo 5, ele fala para a gente: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele não estava apenas sugerindo, nem recomendando que nós, como filhos de Deus, cristãos, fôssemos cheios do Espírito. Ele está oferecendo um conselho muito educado a nós, uma opção, né? Para nós, uma ordem dada, né? A palavrinha traduzida por encher, na qual a Bíblia foi escrita no grego, significa invadir, tomar posse. Então, quando o crente em Jesus Cristo está realmente cheio, o Espírito Santo, irmãos, toma posse
dessa pessoa, desse crente, desse servo de Deus. E então, de forma soberana, poderosa, ele pode nos controlar, pode controlar essa pessoa. Então, o cristão vai colocar a sua vontade, a sua mente, mente natural do cristão, né? Ele vai colocar a sua vontade, a sua mente, as suas emoções, as suas atitudes, todas em obediência e em conformidade com a palavra de Deus. Nós vemos o exemplo de Jesus Cristo, né? Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. Está escrito em capítulo 4, verso 1 de Lucas. Ele caminhava no Espírito. Ele tinha toda a sua reação controlada pelo Espírito Santo. A mente dele, a sua vontade, as suas emoções, as suas atitudes, todas estavam controladas pelo Espírito Santo. E Jesus, ele pôde viver toda a vida dele em submissão a Deus, independência total de conformidade com o plano e o propósito de Deus. E por causa que Jesus caminhou na plenitude do Espírito Santo, o poder de Deus fluía na sua vida. Não era algo assim passageiro, instantâneo, não. Era frequentemente, ocorria com frequência. Ele vivia em submissão e obediência. E hoje, amados, a igreja, generalizando, porque a gente está estudando, está cheio de homens e mulheres de cristão que desejam o poder de Deus operando nas suas vidas. Eles querem, todos nós queremos possuir os dons do Espírito e vê-lo agindo por meio de nós. Desejamos ser usados por Deus. Mas eu vou dizer a vocês, poucos de nós realmente experimentam essa manifestação desse poder que produz tantos milagres na vida da igreja entre os irmãos. E isso era frequente na igreja primitiva. Você pode perguntar, mas então por que, pastora, não acontece mais? Porque, irmãos, a maioria de nós, vou exemplificar, a maioria dos crentes de hoje ainda não morreram para o mundo, para as coisas da carne, da nossa alma. Nós não podemos viver essa vida genuína do Espírito se nós não morrermos primeiramente para o nosso eu, para a nossa alma. É impossível que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão, um filho de Deus que tem os seus desejos controlados pela carne, viver na plenitude do Espírito Santo. A Bíblia nos fala, irmãos, que para nós vivermos essa plenitude, nós devemos crucificar, mortificar todas as obras da carne do nosso corpo. Para nós vivermos a plenitude do Espírito Santo, nós temos que direcionar a nossa mente natural do indivíduo. Começa na nossa mente, aí a gente tem atitudes de uma mente carnal ainda. Então, nós devemos direcionar a nossa mente, as nossas afeições, as nossas emoções, tudo para a palavra de Deus, para as coisas do Espírito. A Bíblia fala que quem vive segundo a carne é controlado pelos seus desejos, pela sua mente. E aí, a nossa mente que está voltada para a carne, tenta satisfazer os desejos da nossa carne. Então, em nome de Jesus, se quisermos ter esse poder de Deus em nossas vidas, nós precisamos estar dispostos a abrir mão da nossa alma, da nossa carne e esquecer totalmente que temos vida própria. Nossa vida pertence ao Senhor e nos entregarmos a Jesus. Então nós vamos ter a presença, a plenitude gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas. E nós precisamos entender essas passagens.
Como é que você e eu, como está em Efésios 5,18 até o 20 que eu li, que é para a gente não se embriagar com vinho, né? Mas sim, o vinho pode nos levar à libertinagem, é o que está escrito aqui na palavra. Mas nós devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. E aí o conselho, no verso 19, ele fala assim, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. No 20, ele fala dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o conselho do versículo 21, nos sujeitando uns aos outros por temor a Cristo. Então, essa passagem ela é muito poderosa. Como é que nós podemos obedecer continuadamente? Como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Nós podemos fazê-lo exatamente a exemplo da palavra de Deus. Fazendo isso, começando conosco mesmo, por palavras, por pensamentos, e com os outros, uns aos outros também, com palavras, com salmos, com hinos, com os cânticos espirituais. Nós precisamos, como diz a palavra, manter os nossos pensamentos e palavras cheias da palavra de Deus. E devemos continuadamente, irmãos, louvar e dar graças a Deus no nosso viver diário. Então eu oro para que você e eu aprendamos o que é que agrada a Deus e colocarmos aquilo que agrada a você e a mim, nossa alma, nossa carne, aos pés da cruz. E que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos agradecer a Deus, porque em todo o tempo e por tudo, por nosso viver cristão, por nosso dia a dia, nós podemos louvar, bendizer, glorificar e agradecer a Deus. E em todos os nossos pensamentos e na nossa fala, nós aprendamos tudo aquilo que agrada ao Senhor e possamos viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Esse é o capítulo 5 de Efésios. E ele também fala para a gente dos nossos deveres conjugais, dos nossos deveres na sociedade, na comunidade onde a gente vive, nos nossos relacionamentos. Eu peço a você que você leia o capítulo 5 de Efésios, amém? E eu oro em nome de Jesus, pelo dia de hoje, que você possa se encher do Espírito Santo. E para que você seja cheio do Espírito Santo, aprenda a buscá-lo, declarar palavras de adoração, amar uns aos outros, como ele nos falou, e praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu diria para você, é fácil? Não é fácil, porque nós vivemos nesse corpo físico, alma, carne, mas nós devemos colocar o nosso coração e a nossa alma aos pés do Senhor, para que possamos viver uma vida genuína, cheia do Espírito Santo. Nós temos que morrer primeiramente, irmãos, para o nosso eu. Lembre-se disso. É impossível que você e eu, como cristãos, se deixarmos a nossa alma, a nossa carne, controlar as nossas vidas, nossa mente, nós não vamos ter essa plenitude do Espírito Santo. Mas para que eu e você vivamos a plenitude do Espírito Santo, nós devemos direcionar primeiramente a nossa mente, as nossas afeições para as coisas do Espírito Santo. Esse é o conselho da palavra de Deus para todos nós, amém? Que Deus os abençoe ricamente nesta quinta-feira.